Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Adel e vamos dar continuidade ao nosso curso. Nessa aula, a gente vai fazer um desafio, resumo, na qual nós vamos pegar todos os conceitos vistos até agora em um exemplo prático. Seja bem-vindo. Bom, então o desafio consiste em nós encontrarmos os esforços externos e internos que surgem nesse nosso pórtico, na viga e nos pilares, além de encontrar deformações e flecha na viga, ok? Bom, então alguns termos aqui, pessoal, vocês não precisam se preocupar, tá? Que ao longo do curso eu vou falar, e na playlist sobre o concreto, você pode ter uma definição mais abrangente ou consultar a NBR 6118. É só para a gente já começar a pincelar algo sobre a disciplina de concreto, para a gente fazer uma relação entre a resistência dos materiais. Mas eu vou utilizar aqui para fins práticos dessa aula. A gente vai usar um concreto com uma tensão de compressão resistente de 30 MPa. Esse ΑE ele está relacionado ao agregado que eu vou utilizar nesse concreto. Eu vou deixando no roteiro as definições que talvez você não conheça, como encontrar o módulo de elasticidade inicial do concreto. Eu utilizo essa fórmula, que é o meu ΑE, 5.600 vezes a raiz quadrada do meu FCK. Lembrando, estamos utilizando um FCK de 30 MPa. A fórmula, tá? Todos esses dados aqui eu tirei da própria NBR 6118. Se você não quiser fazer o cálculo, a própria NBR já te dá uma tabela. O coeficiente Poisson do concreto, 0,2. Essa é a estrutura que nós vamos analisar, tá? Um pórtico com um carregamento de 250 kN por metro quadrado sobre a viga. E o pórtico ele tem uma viga de 5 metros e os pilares 3 metros. Algumas informações, a gente vai utilizar um pórtico com nós indeslocáveis, tá? Os encontros da viga com o pilar, ó, veja que eles são rotulados para que eu não gere momento aqui, ok? E os apoios dos pilares são apoios engastados. Então aqui os dados que a minha carga distribuída 250 kN por metro, meu vão L 5 metros, a altura do pilar H pilar 3 metros. Os dados do pilar iniciais é um pilar quadrado de 20 por 20, tá? 20 centímetros por 20 centímetros. Eu coloquei aqui em milímetros, tá bom? Calculei já a área desse meu pilar, ele tem aí 40.000 milímetros quadrados. A viga é uma viga 15 por 45, logo eu tenho aqui a área dessa viga, ok? Estou utilizando aqui unidades milímetro. Não vou utilizar fator de segurança algum para fazer majoração das cargas ou minoração das resistências dos materiais, para que a gente tenha um exemplo bem limpo, né? E aí eu vou responder essas perguntas aqui. Quais os valores das reações em A e em B? Tá? Qual é a reação que vai surgir aqui, ó, nesse pilar e nesse pilar? Já que é uma carga distribuída linearmente, A e B vai ter a mesma magnitude, mas a gente vai fazer o cálculo aqui, ok? Qual o valor do momento fletor? Vamos encontrar. Qual o valor do esforço cortante também? Vamos achar a equação do momento, uma equação geral, a flecha na viga, a tensão de compressão nos pilares, a deformação, o quanto esse pilar vai encolher, ele vai encolher alguns milímetros aí, a gente vai achar esse valor. Será que esse pilar 20 por 20 resistiria? E a viga, será que a viga vai resistir àquela tensão, aquele carregamento que é bem alto? Então vamos à solução. O desafio eu vou deixar um modelo para a gente fazer aqui e vou na aula seguinte deixar como desafio para vocês realizarem um redimensionamento, porque pode ser que algum elemento aqui não passe, ok? Bom, então, quais são as reações de apoio? Como não temos forças agindo na horizontal, eu já vou desconsiderar aqui ó, o somatório das forças na horizontal. E o somatório das forças na vertical é o seguinte. Bom, tendo a minha estrutura ali, eu vou simplificar, vou retirar os pilares, já que não vou influenciar em nada, com um carregamento distribuído de 250 kN. Bom, e ela tem 5 metros. Então, eu sei que o somatório das forças na vertical tem que ser 0. Então, quem está agindo na vertical? Eu sei que vai surgir uma reação aqui ó, em A, que eu vou chamar de RA. Vai surgir uma força vertical aqui em B, que eu vou chamar de reação em B, ok? Então, eu tenho que a convenção de baixo para cima positivo, de cima para baixo vou chamar de negativo. Então, quem está agindo de baixo para cima? RA mais RB, menos essa força de 250
vezes a magnitude dela. Ela está agindo ao longo de 5 metros, ok? Tudo isso tem que ser igual a zero. Então, a gente vai ter o seguinte. A reação em A mais a reação em B tem que ser igual, se eu fizer a multiplicação aqui, 250 vezes 5, 1.250 kilonewtons, tá? Eu sei que cada uma vai absorver metade, porque é uma estrutura que está linearmente com carregamento linear distribuído. Mas a gente vai ver em aulas futuras que eu posso ter um desequilíbrio em relação à reação se eu tiver uma carga ou uma viga em algum ponto aqui dessa nossa outra viga, tá? No caso, para simplificar, para que a gente comece com um exemplo bem simples, eu faço assim. Mas aqui, veja que eu não consigo resolver ainda o meu sistema, porque eu tenho duas incógnitas. Então, vamos encontrar em relação ao momento, tá? Então, somatório dos momentos em B tem que ser zero. Então, vamos lá. Aqui está a minha estrutura. Aqui eu tenho RA, que está a 5 metros aqui de B. Aqui eu tenho reação em B. E a nossa carga, né, linearmente distribuída, 250. Então vamos lá. Eu vou analisar aqui em B. Ó. Então eu vou verificar como essa estrutura vai girar em relação às cargas. Se girar em sentido horário, eu vou dizer que é um momento positivo. Se girar em sentido anti-horário, eu vou dizer que é um momento negativo. Então vamos lá. Quem faz essa estrutura girar aqui em B? Ó? Então, RA multiplicado por 5, porque momento é força vezes distância. Força, RA, distância 5 metros, menos os 250, que é a força, multiplicado pela magnitude dela, 5, multiplicado pelo ponto de aplicação dela. É como se toda essa força estivesse concentrada bem no meio daqueles 1.250 kN. Se eu fosse simplificar, eu os colocaria num ponto que seria exatamente o meio. Então, eu vou colocar 5 dividido por 2. RB não causa momento aqui em B. Então, eu já posso simplificar aqui dizendo que tudo isso é igual a zero. Então, eu vou ter que a minha reação em A é, já fazendo a simplificação, 625 kN, que é exatamente a metade daqueles 1.250, né? Então, se eu voltar e substituir naquela equação RA mais RB igual a 1.250, eu já encontrei RA 625, então fica fácil encontrar a reação em B. A reação em B também vai ser de 625 kN. Tudo bem? Que é o que está aqui no nosso roteiro, tá? Então, ó, RA mais RB vezes a carga vezes o vão, eu encontrei 1.250, fui para a equação dos momentos, RA vezes 5 menos a carga vezes o vão sobre 2, eu encontrei 5RA menos 3,125, logo eu encontrei uma reação em A de 625, portanto, RB é a carga vezes o vão menos a reação que eu encontrei RA, que também vai ser 625 kN. O momento fletor máximo, se é uma carga distribuída, eu posso utilizar essa equação aqui de carga vezes o vão ao quadrado sobre 8 para encontrar esse momento máximo, tá? No meio do vão. 781.3 no F2, isso aqui está no F2, ok? E eu fiz aqui o cálculo, logo está apenas arredondado, tá? 781.25 é o 781.3 que o F2 me deu aqui, ó. Ok? Olha as reações aqui, ó, acertamos as reações, né? 625 em A e em B. O valor do esforço cortante. O esforço cortante máximo é encontrado no encontro da viga com os pilares, né? Então veja lá, ó, veja que ele é máximo, ele é 625 e conforme eu vou andando para o meio da viga, ele vai zerando, zera no meio do vão e volta a crescer, tá? Então tá aqui, também retirei do F2, joguei essa estrutura no F2. A equação geral do momento. Essa equação a gente já viu em aulas passadas como encontrar, mas eu vou determinar da seguinte forma. Eu tenho a minha estrutura aqui, eu já sei que RA é 625 kN aqui. Como é que eu faço para encontrar essa equação geral? Eu faço um corte na estrutura
Ignoro o que está à minha direita e passo a considerar só o que está aqui, ó, à esquerda, antes do corte, tá? Então aqui eu tenho 250 kN por metro, aqui eu tenho 625 kN. E a distância aqui, ó, ao invés de ser 5 metros, eu vou chamar de x, tá? É uma distância x. Observação, já que eu estou fazendo uma carga distribuída apenas, unicamente, eu vou ter uma equação. Se eu tivesse vários carregamentos, eu teria uma equação para cada mudança de carregamento. Se eu tivesse apoios intermediários, eu também mudaria a equação. Por se tratar de uma estrutura com apenas um carregamento e linear, eu vou ter uma equação apenas. Nas próximas aulas futuras, eu vou mostrar para vocês quando ocorrer tipos de carregamento diferentes, vai mudar a equação em cada trecho. Então, essa minha equação, eu vou achar o momento aqui nesse ponto, né? Qual é o momento que surge aqui nesse ponto X? Então, esse momento X é força 625 vezes a distância X, certo? Se girar horário é positivo, se girar anti-horário é negativo. Então, essa carga de 250 faz essa estrutura tentar girar nesse sentido aqui, então é negativo. E essa carga de 625 tenta girar em sentido horário, que eu vou chamar de positivo. Então está aqui, positivo, menos 250 vezes o x vezes metade desse x, porque é onde ela se concentraria, tá? Então, x sobre 2, eu tenho a minha equação desse momento aqui. Então, esse momento no ponto x é 625x menos 125, porque é 250 por 2, né? X ao quadrado, porque é x vezes x. Essa é a minha equação, tá? Do momento, a equação geral para essa estrutura. Então, se eu quiser achar o momento em 1 metro, em 2 metros, é só fazer a substituição. Se eu quiser encontrar a minha equação do cortante, tá, em x, eu vou pegar e vou derivar a minha equação do momento, que é 625x menos 125x ao quadrado. Para quem lembra, a derivada é eu pegar, se eu tenho x elevado a n, a minha derivada vai ser, esse n vai passar multiplicando, então eu vou ter n vezes x aqui, elevado a n menos 1, ok? Lembra da equação da derivada? Logo, eu tenho o seguinte, n vezes x elevado, se x estava elevado a 1 menos 1, eu vou sumir com x, né? Então, eu vou ficar apenas com n, no caso, 625, tá? De outra forma, aqui, ó, essa segunda derivada aqui desse momento em relação a x vai ser 125, que multiplica 2, né? 2 passa multiplicando aqui, ó, 2, porque é o expoente do x, vezes x elevado a 2 menos 1. Isso vai me dar aí, ó, 250x, tá? Logo, a minha equação do cortante é menos 250x mais 625, ok? Que é o que está no nosso roteiro, tá bom? Veja lá, ó. RA vezes x vezes a carga vezes x sobre 2, tá? Vai dar 625x menos 125x. Que se eu derivar, ou se eu quiser também encontrar, tem uma segunda forma aqui, ó. Essa reação em x, cortante em x é a minha reação em A menos a carga vezes x, né? Então, aqui, ó, eu fiz por derivada no exemplo e aqui no roteiro eu fiz encontrando exatamente pela reação. Eu peguei essa estrutura e lancei na nossa calculadora, tá? Na 50G, que tem um emulador que se você quiser instalar no computador, veja lá, ó, a minha equação do momento, 125x ao quadrado. Se eu utilizar essa parte da equação positiva, aqui ela vai mudar. É isso que está significando esse mais ou menos, tá? Então, se eu usei negativo nessa primeira parte, aqui vai ser positivo, que é o que ficou aqui. E a equação do momento do cortante, 250x menos 625, que é o que está aqui, ok?
Só trocando o sinal, mas a intensidade vai ser a mesma. Lembrando que a calculadora aqui ela faz apenas o inverso. Ok, módulo de elasticidade inicial eu já tenho, já que eu estou usando um concreto de 30 MPa. A inércia dessa minha viga está aqui, ok? Já que é uma viga 15 por 45. Por que eu estou querendo saber a inércia? Porque para eu calcular a flecha, tá, na nossa viga, eu preciso da inércia do módulo de elasticidade do material, tá? O módulo de elasticidade do material, a inércia da viga e o vão, tá? E a carga também, tá? Porque, ó, para eu achar a viga, a deformação da nossa viga, quando eu tenho um carregamento linearmente distribuído, tudo bem? Eu uso essa fórmula aqui. Se fosse um outro tipo de estrutura com carregamentos pontuais, eu não utilizaria, tá? Então, a minha flecha máxima, ou seja, quanto que essa viga vai deformar é essa equação aqui. 5 vezes o carregamento vezes o vão a quarta, dividido por 384, vezes o módulo de elasticidade, vezes o momento de inércia da nossa viga. Tenho todos esses valores, substituindo a fórmula, encontrei 58 milímetros de deformação. Quase 6 centímetros de deformação. Porque é um carregamento muito alto, que eu fiz de propósito para a gente encontrar um desafio aqui em relação à viga, que é o que vocês vão me responder no desafio que eu vou propor para vocês. Então veja lá, o F2 deu um pouquinho mais, deu 59 milímetros, lembrando por causa dos arredondamentos aqui, ok? Aqui no MD Solids eu joguei essa estrutura lá da viga, tá? E veja que ele me dá aqui todas as informações. A distância do centroide da viga até o topo é 22,5 centímetros. O momento de inércia, tá? 1,139 10 a nona, que é o que nós encontramos aqui, ó, 1,139 10 a nona, ok? A área, 67.500 milímetros quadrados, que é o que nós encontramos aqui. Bom, então já que eu encontrei a flecha na viga, agora vamos encontrar, já estamos no 6, qual é a tensão de compressão que surge nos pilares? Eu sei que tensão é força sobre área, então a força que está agindo no pilar é aquela reação, 625 dividido pela área do pilar, tá? Que é um pilar 20 por 20, ou seja, 200 por 200 em milímetro, né? Deu 0,016 kN por milímetro quadrado, que se eu quiser fazer a conversão para MPa, tensão vezes 1000, 15,625 MPa de tensão no pilar, ok? A deformação que surge nos pilares de 3 metros. Deformação específica é a tensão que está agindo no pilar dividido pelo módulo de elasticidade do material do pilar, que é um concreto 30 MPa, ok? Então veja lá, eu vou encontrar uma deformação específica que é adimensional. Então, se o pilar tem 3 metros, eu sei que a deformação no pilar é a altura do pilar, ou seja, comprimento inicial multiplicado por essa taxa de deformação, tá? Deformação específica aqui, ok? Então, fazendo essa multiplicação, eu encontrei aí uma deformação, ou seja, o meu pilar encurtou 1,5 milímetros, que é o que está aqui, ó. Tirei também do F2. 1,51, lembrando que dá essa diferença aí por causa de arredondamentos, tá? E o outro pilar também é o mesmo pilar, tá? Também é 20 por 20, 1,51 milímetros. Então veja aqui, eu joguei no F2, tá? E os resultados vão batendo certinho. A seção transversal dos pilares é suficiente para resistir a essa tensão de compressão? Sim, já que eu disse que o pilar resiste a 30 MPa, eu não estou utilizando nenhum fator de ponderação, né? Ou seja, eu não estou reduzindo a resistência do pilar. Se eu estivesse dimensionando uma estrutura de fato, sim, eu precisaria reduzir. Se o pilar resiste 30 MPa e só está agindo 15, então, tranquilo, né? Aqui, ó, 15 MPa apenas, então o pilar resiste sem problema. Qual a magnitude das tensões internas que surgem na viga? Vamos lá. Eu sei que para eu encontrar a tensão de compressão e tração, já que surgem os dois na viga, é o momento máximo dividido por esse Y. Quem é esse Y? É exatamente a metade da altura, tá? Que é a distância entre o centro de gravidade da viga e o topo da viga. Se eu estiver usando para a tensão de tração que surge embaixo,
a distância entre a linha neutra e a parte inferior da viga. Então, por isso que eu coloquei ó, y superior e o y inferior. Na verdade, vai dar os mesmos valores, tá? Os mesmos valores aqui, ó. Ou seja, uma tensão de compressão vai surgir na viga de 154 MPa e uma tensão de tração na parte de baixo da viga. Veja aqui, muda só o valor, só o sinal, 154 MPa, ok? Se você tiver dúvidas em fazer conversões, utilize esse. Joguei esses dados do MD Solids, tá bom? Uma força cortante de 625 e um momento fletor de 781,3. Quando eu pedi a força normal, veja lá, ó, 154 MPa de compressão, 154 MPa de tração. Veja que só troca o sinal, tá bom? Se eu quiser encontrar a tensão cisalhante, a tensão média, é exatamente o meu cortante máximo multiplicado pelo meu momento estático de área aqui, ó. Eu sei encontrar. As aulas anteriores eu expliquei como. Multiplicado, dividido pela inércia vezes a espessura da minha viga, que é uma viga de 15. Eu encontrei aí ó, uma tensão média de 13 MPa, que também joguei no MD Solids, e olha aqui, ó, 13,889 MPa, ok? O desafio de vocês, pessoal, veja o seguinte, a minha viga não passa para essa tensão de 154 MPa, tá? Já que eu estou usando um FCK de 30 MPa apenas, ou seja, a viga colapsou, os pilares não, a viga teria colapsado já quando passou desses 30 MPa. Lembrando que nós não estamos utilizando um coeficiente de segurança. O desafio de vocês é, já que essa viga não passa, qual é a seção transversal da viga que eu tenho que adotar de modo a resistir a esse carregamento? Lógico, eu vou ter que aumentar a seção transversal da viga. Não estamos preocupados em projeto de estruturas. Se a tua viga der 1 metro, se der 2 metros, não tem problema. Eu quero só que você me diga qual é a seção transversal de viga que eu tenho que adotar para resistir a esse carregamento aí, a essa tensão de compressão e tração de 154 MPa. Até aqui, pessoal, eu agradeço a tua atenção. Te desejo muito boa sorte, bons estudos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu comentário e até a próxima aula.